A senhora deseja fazer alguma declaração antes que a gente inicie aqui as nossas perguntas? Eu tenho uma declaração que será lida pelo meu advogado, Dr. Cláudio. Eu peço que a senhora leia a declaração. A senhora própria. Cumprimento inicialmente o presidente dessa comissão, Sua Excelência, o deputado Chico Vigilante. Cumprimento o deputado Hermeto, relator. Cumprimento a excelentíssima senhora deputada Paula Belmonte, autora do requerimento que deu origem à presente convocação. E, em seu nome, cumprimento os demais deputados e deputadas que integram e prestigiam essa honorável comissão. Cumprimento, por fim, os servidores dessa Casa, do povo e todos os demais presentes. Senhores deputados e deputadas, meu nome é Ana Priscila Silva de Azevedo, sou brasileira, sou patriota e jamais desprezei a democracia. Sou patriota e não golpista. Sou patriota, como devem ser todos os parlamentares. Sou patriota e acredito que assim sejam todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Sou patriota como deveriam ser todos os ministros do STF. Sou patriota como deveriam ser todos os brasileiros. Senhor presidente, que por ser tão vigilante, jamais abandonou a categoria que o elegeu. Aliás, senhor, perdoe, tá se referindo a outro presidente. Senhor, é ele mesmo? É o senhor mesmo. Sou eu e continuo vigilante. Ok. É o trocadilho aqui, coube, né? Senhor presidente, que por ser tão vigilante, jamais abandonou a categoria que o elegeu em seu primeiro mandato, e a todos os seus eleitores que permitem que ocupe mais uma vez democraticamente a cadeira de deputado distrital. Sou brasileira, sou patriota e não desistirei jamais do meu país. Sou uma patriota e por isso me manifestei e me juntei a outros que pensavam que poderiam contribuir para um Brasil melhor. Disse várias vezes, digo de novo e repetirei tantas vezes quantas forem necessárias, que sou patriota e por isso não me calei. Porém, em momento algum pensei que ser patriota pudesse vir a ser sinônimo de golpista e que passasse a ser considerado como tipo penal. Pensava eu que a democracia me permitisse o direito ao livre pensamento, onde eu pudesse ir aonde eu bem quisesse e que poderia me encontrar com quem quer que fosse. Apenas pensava que, não havendo censura, poderia livremente me manifestar dizendo o que pensava, mesmo que pensasse errado ou diferente daqueles que estivessem no poder, pois no Brasil sempre se falou tudo o que queria se dizer, pelo menos depois de 1988, quando entrou em vigor a nossa Constituição. Jamais pensei que poderia ser proibida de falar, ou que tivesse o brasileiro restringido, além da sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. Confesso então que não sabia que estava errando, e muito menos poderia imaginar que estava a praticar um crime. Obrigada. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular em favor da manutenção da legalidade, da transparência e das eleições limpas. Sinceramente, acredito que assim pensaram os milhares de manifestantes. Ninguém pensou que estivéssemos fazendo algo errado nos acampamentos. Nosso movimento foi realmente magnífico, pois acampamentos foram montados por todo o país, sem uma liderança sequer, sem financiadores diretos e sem um manual ou ordem de conduta. Apenas lutávamos com os nossos sentimentos, que eram traduzidos em orações por um Brasil melhor. Eu particularmente
Jamais defendi nomes, mas sim ideias e ideais. Esperávamos apenas um Brasil sem crimes, sem violência e, principalmente, sem a corrupção que assombrou o governo por tantos anos. Estou presa desde o dia 10 de janeiro de 2023 e não fui acusada de absolutamente nada. Então, nesse caso, sou obrigada a pensar que ainda não sabem se eu fiz algo. Até alguns dias atrás, estive reclusa em uma solitária. Não está no texto, mas eu passei 8 meses em uma solitária. Um lugar que é destinado para penalizar, para punir um preso. Quando uma interna pratica algum ato dentro da penitenciária ali, ela vai para um local onde ela vai ser punida. É um local de isolamento, é um local para punição. Eu passei 8 meses nessa cela, sem o banho de sol direto, um local insalubre, com muito mofo, teias de aranha. Eu passei 8 meses ali dentro desse isolamento. Saí agora recentemente. Passei 8 meses sem saber o que é sol. Até alguns dias atrás, estive reclusa em uma solitária, sem direito ao banho de sol. Fiquei doente, comi mal e minha imunidade foi reduzida, como era de se esperar. Nunca tive qualquer registro de mau comportamento. Nunca fui julgada. E sequer foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, mas eu me sinto condenada. Não fosse meu advogado, provavelmente ainda estaria até hoje isolada. Quero agradecer ao Dr. Luiz Cláudio Avelar. Até hoje eu estaria isolada, mesmo sabendo que nossa lei não prevê tal punição. Insisto, como punir alguém que sequer foi acusada? No meu âmago, não pratiquei crime algum. Pelo menos não tive a mínima intenção de praticar qualquer ilegalidade, pois pensei, como já disse, que não haveria censura no Brasil. Nesse caso, se errei, foi com as palavras, mas somente disse o que muitos também disseram. E se alguém gostou do que eu disse e resolveu replicar minhas falas, agradeço, mas ao mesmo tempo, eu sinto muito, pois agora percebo que muito do que fiz e do que disse foi mal interpretado. Alguns disseram até que eu seria infiltrada da esquerda. Um absurdo, pois a infiltração pressupõe a facilitação por parte de quem comanda o infiltrado. Nesse caso, então, por que ainda estou presa? Para piorar, fiquei sabendo que no processo, na verdade, no procedimento instaurado, pois processo sei que só se inicia após o recebimento da denúncia, somente consta contra mim o que foi dito em redes sociais. E o pior, o Araponga contratado pelo TSE, que copiou e colou o que se passava em redes sociais, foi preso em flagrante por violência doméstica, onde numa clara fase inicial de um futuro feminicídio, que felizmente não se consumou porque a polícia se antecipou após o chamado de vizinhos, em decorrência de haver ele disparado sua arma de fogo contra sua mulher e filhos menores dentro de sua casa. Felizmente, para a felicidade dos brasileiros, esse indivíduo que assinava seus relatórios de, entre aspas, inteligência, foi exonerado de suas funções no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Me refiro ao senhor Eduardo de Oliveira Tagliaferro, que era o responsável pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a EED, pasta subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da Corte. O caso foi registrado como violência doméstica, disparo de arma de fogo e ameaça pela Delegacia de Caieiras, São Paulo. A CNN afirma em maio de 2023 que o autor permanece preso à disposição da Justiça. Desse homem, que talvez tenha algo contra as mulheres, vieram as únicas informações sobre a minha conduta. O TSE exonerou o Araponga agressor em 9 de maio, mas não exonerou as acusações feitas por ele contra mim. Espero, pelo menos, que cesse a prática de crime contra as mulheres. Por fim,
Se algum dos presentes se ofendeu por eu esperar que todos sejam patriotas, me desculpem e retiro a comparação. Senhora Ana Priscila, a senhora é moradora de Brasília? Sim, senhor. A senhora mora aqui há quantos anos? Eu sou nascida e criada em Brasília, filha de uma bandeirante de Minas Gerais e um retirante nordestino. A senhora frequentava algum acampamento em frente ao quartel-general do Exército? Eu frequentei no Comando Militar do Sudeste os primeiros 11 dias de acampamento. E aqui em Brasília? Não, senhor. Eu pisei lá uma única vez, que foi na quinta-feira, dia 5 de janeiro. A senhora frequentou só esse acampamento lá do Comando Sudeste? Comando Militar do Sudeste. Provavelmente eu acho que tomei alguma coisa lá batizada, tive uma crise renal gravíssima, fui ao médico, fiz exames, então voltei para Brasília e fiquei em casa. Senhora Ana Priscila, o que levou a senhora a frequentar os acampamentos em frente aos quartéis generais? Era um pedido de justiça pelo país, estávamos todos inconformados aí com o resultado das eleições. A senhora não acredita na lisura da eleição? Eu tenho o direito de não confiar. Eu estou perguntando se a senhora acredita ou não na lisura das eleições. Não, eu tenho o direito de duvidar de um voto que não é auditável. É um direito que me assiste. A senhora não acredita no TSE? Não, eu tenho o direito de não acreditar num pleito eleitoral que não é auditável. O voto não é auditável. Sim, mas a senhora não acredita no TSE? Não, eu acredito na instituição, eu não acredito no voto que não é auditável. Tá. A senhora não acredita na honestidade do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE e conduziu o processo eleitoral de forma democrática? Em nenhum momento eu disse isso. Eu estou perguntando se a senhora não acredita. Não, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, emitiu um relatório que não excluía a possibilidade de fraude, sendo que o Ministério da Defesa foi convidado pelo próprio TSE... Mas eu estou fazendo uma pergunta direta, a senhora gostaria que a senhora respondesse, sim ou não. A senhora não acredita na honestidade do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE? Eu não vou responder. A senhora não acredita? Não, o senhor está dizendo. É um direito que me assiste, o senhor disse que eu poderia não responder. Sim, a senhora não acredita na honestidade do ministro Alexandre? Eu não Alexandre. disse isso. Tá bom. Eu não disse isso. A senhora, no dia 7 de janeiro de 2023, divulgou um áudio dizendo que no dia 8 de janeiro de 2023, os manifestantes golpistas marchariam em direção do Congresso, com intuição de invadir e depredar prédios públicos, e que no meio do manifestante haveria militares, que vocês iriam sitiar os 3 poderes. Isso é verdade? Tinha militares entre os manifestantes? Às quais militares a senhora se referiu? Aos militares do Exército ou da Polícia Militar? Eu vou passar um vídeo para que em seguida a senhora peço que passe o vídeo 1, para em seguida a senhora responder. Senhores, selva! Ana Priscila Azevedo, nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023, do ano mais importante das nossas vidas. Senhores, todos vocês que estão aí na frente do QG, em Brasília, no acampamento, a ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Na alvorada, senhores. Na alvorada. Tá cheio de militar aí no meio. Todo mundo sabe o horário da alvorada. Todos para a frente do Congresso Nacional. Ninguém veio para Brasília para ficar aqui acampado na frente do acampamento, na frente do QG, não. O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada, tá? É não só a frente do Congresso, mas é sitiar os 3 poderes. Se organizem, tá? Toda essa arrumação que aconteceu durante o dia aí, ó, aonde que o próprio Exército Brasileiro já está deixando claro para vocês, não tem nada que fazer aqui não. A parada é lá embaixo, tá? Na frente do Congresso Nacional. Chega! Se organizem. Essas caravanas que vão chegar, elas já vão direto para a frente do Congresso. Não tem o que fazer na frente do QG no acampamento. Desçam todos na alvorada para a frente do Congresso, senhores. Os patriotas saíram do Brasil inteiro, não foi para ficar acampado aí no acampamento, não. Os patriotas vieram para Brasília para ir para a frente do Congresso. E nós vamos sitiar os 3 poderes.
Beleza, senhores? Se organizem, se organizem, se organizem. Em contrapartida, já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias, distribuidores que estão sendo fechados no Brasil inteiro. Essa voz é da senhora, né? Sim, senhor. Quem são os militares que a senhora se referiu que estaria ajudando vocês para sitiar os três poderes? Não, tinha muitos reservistas ali do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, que estavam se manifestando. Tinha integrantes da ativa das Forças Armadas? Não posso afirmar isso para o senhor. A senhora não sabe se tinha. Não sei se tinha. Mas eram militares do Exército Brasileiro. Não, da reserva. Do Exército Brasileiro. Da reserva. Não tinha policiais militares da ativa do Distrito Federal. Depois, filmagens que apareceram, né, tinham militares ali dentro. Tá. Senhora Ana Priscila, a senhora esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A senhora invadiu prédios públicos. A senhora divulgou vídeos comemorando o golpe que estava aplicando na democracia e debochou do ministro Alexandre de Moraes? Não, eu estive presente, mas eu não invadi prédio público. Tá bom, eu vou passar um vídeo aqui, que eu chamo o vídeo 2 aqui. Talvez melhore para a senhora responder. Por favor, vídeo 2. Aqui é a casa do povo, comunismo não! Aqui o ladrão não vai subir mais! Nós, patriotas, líder desse país, mandamos aqui na Constituição que ninguém vai comer ela! Senhor Alexandre de Moraes, senhor Rodrigo Pacheco, acabou! Acabou! Toma coxinha, lugar de vagabundo é no inferno, bando de pilantra! Acabou, pô! Pato, que o esposo não escuta. Salva, guerreiro, nós vencemos! Aí é Brasil! Aí é Brasil, pô! Nós somos cupim, roedores de mármore! Chora, petista! Isso aqui não é golpe, é contra-golpe, que vocês são golpistas, bando de vagabundo! Vamos subir, que tem um cachorro. Vamos subir! A vitória pertence a quem acredita nela por mais tempo! Aqui é Brasil! Ai, cabeça! O Brasil é nosso! Aí a porra! Aí a viatura da polícia! Galera, a viatura da polícia! É tudo nosso! O Brasil é nosso! A viatura! Eu cortei os palavrões, porque tem um festival de palavrão, e como está sendo transmitido ao vivo pela TV aberta, né, que é a TV da Câmara Legislativa, não podia nesse horário, né? Depois da madrugada pode, não é? Mas era a senhora que estava ali, né? Sim, senhor. Agora já dá para a senhora entender por que está preso? Não, em nenhum momento eu debochei do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava em um local público. Tá certo. E ali... Mas esse vídeo a senhora estava lá, né? Não, eu estava ali, eu não cometi crime nenhum. Não, estou perguntando se é a senhora que estava ali. Não, eu estava ali... De óculos escuro e tudo. Sim, senhor, e eu não Tá cometi bom. crime nenhum. Tá bem. É meu direito A de questão expressão. de julgar, senhora Ana Priscila, se cometeu crime, não cabe a mim, não cabe ao advogado da senhora e nem a senhora. Quem julga isso, quem investiga e quem determina se tem crime ou não é a justiça. E é o ministro Alexandre de Moraes que está dizendo que a senhora cometeu crime, não sou eu. E também não é a senhora que vai dizer se cometeu ou não, é a justiça. Senhora Ana Priscila, que dia a senhora chegou em Brasília para os atos do dia 8 de janeiro de 2023? Eu já estava em Brasília. A senhora já estava em Brasília, né? Eu moro em Brasília.
Como a senhora chegou em Brasília, que a senhora disse que estava em outro acampamento, a senhora veio de ônibus com outros manifestantes? Não, eu vim de ônibus convencional sozinha. Passei mal. Tá Peguei bem. o ônibus e voltei para casa. Após as invasões e depredações aos prédios públicos, a senhora fugiu do local para não ser presa? Não, senhor. A senhora não fugiu? Eu não fugi. Tá bom. A senhora voltou para o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília? Não, senhor. A senhora não voltou? Não, senhor. Alguém do Exército alertou a senhora e os demais manifestantes de que no dia 9 de janeiro de 2023, pela manhã, iriam ocorrer prisões das pessoas que permanecessem acampados? A mim não, porque eu não estava. Mas as pessoas que estavam ali no acampamento mandaram mensagens dizendo que, e isso eu já falei até à Justiça Militar da União em um outro depoimento. Então, eu recebi mensagens, e isso todo mundo ficou sabendo, tá? Que desde a madrugada, inclusive pela manhã, que eles foram avisados que se retirassem do local. Avisado por quem? Por alguns membros do Exército Brasileiro. A senhora sabe nomes? Não, senhor. O Exército ajudou os manifestantes e impediu que a Polícia Militar efetuasse mais prisões? E isso foi mediado, tá? Inclusive no próprio Metrópole. Então, isso é uma matéria de domínio público. O Exército Brasileiro colocou uns tanques... Mas os amigos da senhora que estavam lá, os patriotas que a senhora chama, eles falaram para a senhora que o Exército, o integrante do Exército Brasileiro, pediram para que os que estavam lá saíssem para não ser presos? Sim, senhor. A senhora sabe quem foi lá comunicar, olha, vão embora porque a polícia vai prender vocês? Não sei informar os nomes, não, senhor. Eu vou chamar o vídeo 3 aqui, por favor. Gente, eu cheguei agora em casa. Quer dizer, cheguei agora não, agora eu tomei um banho, porque eu cheguei fedendo. A gente foi pro enfrentamento lá. Depois não dava para ir pro hotel, o único lugar seguro era o QG. Não falem do exército, vocês não viveram o que a gente viveu. Se não fosse o exército, eu não sei o que aconteceria com o povo. Eu nem podia estar falando isso porque eu tô com medo de perseguição. Mas não falem do exército. Os comandantes lá de Brasília foram presos porque eles acoitaram o povo. A gente saiu de lá da esplanada, a gente não tinha para onde ir. O Lula decretou a intervenção federal, os policiais foram tudo lá para a porta. Era viatura que não acabava mais, eles iam massacrar o povo. Quem não deixou que nós fôssemos massacrados foram os comandantes que agora estão presos. Eles foram presos porque eles não acataram a ordem do Lula. Não falem do exército. O exército é a nossa única esperança. Vai vir do exército. O exército está rachando. Vai haver uma insurgência dentro do exército. Não falem deles, eles são as únicas pessoas que ajudaram a gente. A gente que viveu lá, viveu no campo de batalha de verdade, na real. Não falem. Quem tá aí só de celular não faz ideia o que aconteceu. Não faz ideia que se não fossem não fosse o exército, eu nem sei se eu estaria aqui falando com vocês agora. O exército está ajudando a gente. Não falem mal do exército. Todo mundo no exército está contra isso daí. É só a alta casta. É só os comandantes do Sudeste, meia dúzia de comandantes. O resto todo tá com o povo. Por favor, para de falar mal do exército. Se não fosse o exército, eles iriam massacrar a gente ontem. Eles teriam massacrado a gente. O exército deixou a gente ficar lá. Depois o exército avisou a hora da gente sair. A maioria que foi preso porque foi teimoso, porque esperou, porque não acatou a ordem do exército. Quando o exército falou, sai, vai embora, agora é a hora, eles não estão aqui, mas às 6 da manhã vai fechar tudo. Foi o exército que avisou a gente. Quem ficou lá preocupado com barraca, a gente largou tudo. Eu não tinha barraca porque eu fui 2 dias só, mas o povo largou tudo lá. Quem largou e saiu, deu tempo da gente sair da cidade. Se não fosse o exército, todo mundo teria ficado. Então, por favor, parem de ficar metendo pau no exército, gente. Eles são a nossa única esperança. Senhora Ana Priscila, a senhora disse aqui que não esteve no acampamento. Entretanto, a senhora fala aqui no áudio. Não, esse áudio não sou eu, senhor. A senhora não reconhece essa voz como sendo sua? Jamais. Jamais. Isso tá óbvio que não sou eu. Vamos mandar para a perícia da Polícia Civil. Eu faço questão. Vamos mandar, porque
Por Isso é a gentileza. senhora. E nós vamos mandar para a perícia. Não, o senhor pode mandar, nunca. Doutor João, encaminhe, por favor, imediatamente esse áudio para a perícia. Por favor. Na noite do dia 8 de janeiro de 2023, a senhora se refugiou no acampamento do Exército Brasileiro e, conforme o áudio citado acima, a senhora disse que o Exército Brasileiro avisou os manifestantes golpistas do risco de prisão e a senhora fugiu. Pergunto assim, como a senhora, muita gente fugiu? O senhor pode só repetir, por gentileza, perdão. Na noite do dia 8 de janeiro de 2023, a senhora se refugiou no acampamento do Exército Brasileiro. E conforme o áudio citado, acima a senhora disse que o Exército Brasileiro avisou os manifestantes golpistas do risco de prisão. E a senhora fugiu. Pergunto, assim como a senhora, muita gente fugiu? Primeiro, eu não me refugiei no dia 8. Eu não me refugiei. A senhora foi para casa? Eu fui para casa. Depois daquela bagunça toda, a senhora foi para casa? Eu não me refugiei no acampamento. Tá bom. Parentes de militares foram avisados sobre as prisões? Eu não posso afirmar isso. A senhora não sabe? Não sei. O comando do Exército não permitiu a entrada da Polícia Militar no local para que familiares de militares fugissem em segurança? Olha, isso foi mediado, os tanques fizeram ali uma barreira de maneira que as viaturas não pudessem entrar naquele local. Isso está na mídia. A senhora estava lá? Não estava. Vou passar o vídeo 4 aqui, por favor, o vídeo 4. As pessoas subiram, né, da esplanada para frente do QG, as pessoas foram a pé, né, e eu acho que foi nesse mesmo dia 8, que eu me recordo que o Exército colocou tanques ali na entrada, seguindo o eixo monumental, para virar para o setor militar urbano ali, para ir para frente do QG. O Exército colocou tanques ali, de maneira que a Polícia Militar não pôde entrar. Tá? Então, assim, o Exército colocou essa barreira mesmo no mesmo dia 8, no mesmo domingo, dia 8, se eu não me engano. Colocou uma barreira de tanques ali e impediu. Aí virou a noite, no outro dia de manhã, foi avisado, as pessoas foram avisadas para que elas se retirassem dali, né? Com certeza de que na manhã do dia 9, uma autoridade ali do Exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do Exército. Um general teria dito isso? Exatamente. Na segunda-feira, 9 da manhã, antes das prisões, que esse general teria chamado ali as pessoas em reservado e orientado elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Então, isso foi amplamente divulgado pelas pessoas que ali estavam e que não foram presas. Me ajudaram na minha fuga. Então, mas que, inclusive, tem até um vídeo dentro do Palácio do Planalto, aonde que ali, eu acho que é um coronel do Exército, tentou impedir um policial militar de prender um manifestante que ele estava. Esse vídeo circulou na matéria. Essa senhora que está falando nesse vídeo é a senhora Ana Priscila? Sim, senhor. A senhora viu que a senhora repetiu praticamente o do áudio anterior lá na Polícia Federal? Não. É a conclusão que eu tirei. Não, mas a conclusão do A senhora estava sendo ouvida ali por uma delegada federal, né? Não, é Ministério Público Militar. A senhora prestou esse depoimento no Ministério Público Militar. Esse que acaba de passar aqui. Sim, senhor. Só que... Era uma procuradora do Ministério Público Militar que estava ouvindo a senhora. Sim, senhor. Só que o que eu afirmei ali é o que tinha sido passado na mídia. A senhora sabe quem foi esse general que pediu o pessoal sair para não ser preso? Não, não sei quem é. A senhora não deu o nome dele lá na Justiça Militar? Não, eu recebi as informações, as mensagens. De quem a senhora recebeu? De vários patriotas que ali estavam. Esses patriotas nenhum tem nome? Não, eles têm, eu não lembro o nome. Você não lembra o nome desses patriotas, né? Não, senhor. São uns patriotas sem memória, né? Mas são 8 meses de isolamento, senhor deputado. Mas
O isolamento é até bom para as pessoas refletir mais. Não, mal alimentada. Então, assim, eu tô hoje aqui nem Fala mal alimentado, o que a senhora comia lá? Aonde? Na prisão? É a comida que é servida lá, a xepa. É um alimento com baixo valor nutricional. Sim, mas é frango, é carne, o que é? Não, eu acho que é uma carne de soja, uma coisa ali, não tem proteína. Tem uma fruta, uma banana, uma maçã, alguma coisa? Tem uma fruta por dia. É. É. A senhora sabia que nos primeiros dias que vocês ficaram presos, a comida que era do restaurante comunitário? E que muita gente come daqueles alimentos e o governo faz propaganda dizendo que o alimento é bom? Não desconheço o fato. Mas é isso. Os primeiros dias que vocês ficaram presos, os patriotas ficaram presos, a comida que foi servida foi do restaurante comunitário. Porque não tinha o contrato com a empresa que fornece alimentos. É limitado, né? Portanto, tem muita gente que foi preso, muita gente, mais de 2.000 pessoas, e aí tiveram que levar comida dos restaurantes comunitários, enquanto ampliava o contrato com a empresa que fornece a comida. Quando a senhora disse que a comida é ruim, ela é ruim mesmo. Não, eu não disse que a comida é ruim, eu disse que ela tem baixo valor nutricional, eu como o que é servido, e mesmo assim eu já emagreci quase 20 quilos. Eu como toda a comida e conto, inclusive, com a generosidade da Polícia Penal, que são verdadeiras mães ali, excelentes. Eu só tenho a agradecer que generosamente ainda serve uma sobra, por isso eu não emagreci mais, mas já perdi mais de 20 quilos, quase 20 quilos. Antes de ser presa, a senhora trabalhava de quê? Sou jornalista. A senhora é jornalista. Sim, senhor. A senhora já trabalhou no Bradesco? Sim, senhor. Até ser presa? Não, senhor. Houve um intervalo de tempo e tem uma lacuna. A senhora foi demitida antes? Eu não fui A demitido. senhora pediu demissão? Não, foi feito um acordo. A senhora fez um acordo de procedimento para sair do Bradesco? Sim, senhor. Para ir para os acampamentos? Não, eu trabalhei em outra empresa depois. Qual foi a empresa? CTIS. CTIS? Sim, senhor. Tá. E também, após, aliás, eu saí do Bradesco e prestei serviço para outras financeiras dentro do sistema bancário. A senhora entende muito do sistema financeiro, né? Sim, senhor. Legal. Uma patriota que entende bem do sistema financeiro, isso é importante. Senhora Ana Priscila, quando e onde a senhora foi presa? Quando e onde a senhora foi presa? Eu fui presa em Lusiânia no dia 10 de janeiro. A senhora tinha se refugiado em Lusiânia? Não, eu fui levar uns patriotas lá e dormi no outro dia, foram quando aconteceram as prisões e tal. Então, eu fiquei lá em Lusiânia, mas eu fui levar esses patriotas lá. Lusiânia tinha um refúgio de patriotas. Não é o refúgio, era a casa de um dos patriotas. O patriota se deu a cara para mais patriotas. Não, um deles tinha sido o dono do carro que eles tinham pegado carona. Sim. Foi preso, então eles não tinham como voltar. Como é que é o nome desse patriota que refugiou os outros lá em Lusiânia? Júnior. Não, Júnior, nome, eu quero um nome. Júnior é apelido. Não, eu só sei o nome dele de Júnior. A senhora sabe a rua? Não, senhor. De cabeça, sim, não. Talvez se eu fosse lá, eu saberia. É. Se levar, tipo, o pessoal da Polícia Penal levar a senhora lá, a senhora vai descobrir a casa. É, eu ainda eu sei chegar. Não, porque agora eu estou interessado em descobrir esse ninho de patriota lá em Lusiânia. Né? Vamos colocar a Polícia Civil, viu, doutor João? Esse eu não sei, só os outros dois. Vamos botar a Polícia Civil para descobrir esse refúgio de patriotas em Lusiânia. Após os atos do dia 8 de janeiro e a prisão de vários golpistas, a senhora ainda seguia insuflando manifestantes em grupos de redes sociais. A senhora e os demais manifestantes acreditavam que o Exército Brasileiro iria aderir ao golpe? Não tinha nenhuma intenção de golpe, senhor deputado. O que nós queríamos apenas era o código-fonte, que se apresentasse. A senhora sabe o que é o código-fonte? É o dispositivo dentro dentro da urna eletrônica ali, a quais ficam. Não, porque veio um patriota aqui, depois ele. Armazenadas as informações ali da. Ele veio lá do Mato Grosso, né? E aí ele disse que veio por causa do código-fonte. Sim, senhor. E quando eu perguntei para ele o que era o código-fonte, ele não sabia o que era o código. Não, mas o código-fonte é o dispositivo que fica dentro da urna eletrônica que armazena os dados ali da votação, né? Pois é, mas como que o código-fonte iria interferir se as urnas não estão interligadas? Bom,
O relatório do Ministério da Defesa, aonde que nós nos baseamos, porque as Forças Armadas foram convidadas pelo próprio TSE, o ministro Barroso, a participar da Comissão de Transparência. Então, o relatório das Forças Armadas disse que não excluiu a possibilidade de fraude e que os técnicos não tiveram acesso adequado ao código-fonte. Então, em função disso, nós fomos fazer uma manifestação onde queríamos apenas que se apresentasse o código-fonte. Só isso, senhor deputado. Enquanto a senhora ficou acampada, militares do Exército Brasileiro davam sinais de esperança aos manifestantes que o Exército aderiria ao golpe. Eles deram esperança para vocês? Olha, eles iam lá, filmavam. Quem ia lá? Um general ou outro. Qual filmava. general? Eu não sei, ela ficava de longe, a gente reconhece só pela Senhora Ana patente. Priscila, qualquer lugar que tiver um agrupamento de pessoas, chegar um general, e a senhora era uma pessoa muito influente nos grupos. E tudo, Não, senhor. você vai lá saber quem é esse general. Não, nós estávamos acampados e eles apareciam lá em cima. Então era uma distância como daqui naquelas cadeiras. Não tem como ler a insígnia aqui com o nome do general, mas eles apareciam lá, filmavam. Quantos generais registravam. apareceram lá? Todo dia apareciam. Cada dia um general diferente. Pelo menos no Comando Militar do Sudeste, onde o período de 11 dias que eu passei. E que esperança que eles davam para vocês? Olha, nós alimentávamos ali a esperança de que o resultado das eleições, que a gente só queria a certeza da transparência. É como se fosse o VAR. O gol valeu ou não valeu? Pronto, era só isso que nós queríamos saber. Tá, mas o general chegava, a senhora viu os generais, que esperança que eles davam? Não sei. Não sei dizer ao senhor. Ué, mas se dava esperança, só não sabe que esperança era essa? Não sei dizer ao senhor. Porque, por exemplo, quando a gente está doente, aí todos nós, graças a Deus, aqui estamos com saúde, o médico chega e diz, olha, eu vou te dar remédio tal. Aí te dá uma esperança ali naquele momento, né? Se vocês estavam lá protestando contra o resultado das eleições, qual era a esperança que os generais davam para vocês? Não, veja bem, senhor deputado, o que nós queríamos era só a certeza de um processo transparente. Nós só queríamos essa certeza. A partir do momento que o Ministério da Defesa emite um relatório... Só toma café? Não, senhora, obrigado. Tá, sim. A partir do momento que foi emitido esse relatório, então nós ficamos ali, aguardando pelo menos que fosse apresentado o código-fonte, que os técnicos tivessem esse acesso adequado. Era só isso que nós queríamos. Tá certo. É um jogo de futebol, senhor deputado. Foi impedido, o gol estava impedido ou não estava impedido? As Forças Armadas era como se fosse o VAR naquele momento, porque eles participaram, foram convidados a participar da Comissão de Transparência. O gol valeu ou não valeu? Era só isso que nós queríamos saber. Senhora Ana Priscila, como foi a ação da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023? Em algum momento, os policiais militares deram a entender aos manifestantes que eles também apoiavam a tomada do poder e que eram contra o resultado das eleições e a vitória do presidente Lula? Olha, o que eu vi, né, no dia 8 foi uma polícia inerte, que não fez absolutamente nada. Eu sou nascido e criado em Brasília, já participei de inúmeros atos aqui e tudo mais, e nunca vi a Praça dos Três Poderes desguarnecida, não tinha contingente policial nenhum. Não tinha nenhum, nunca vi isso na história, isso nunca aconteceu. Então, a polícia não fez nada, estava inerte. Os viaturas, os policiais, todos eles parados. E depois, vídeos que que circularam por aí, da participação deles, que eles convidaram manifestantes para entrar e tudo mais. O que eu vi, o que eu presenciei, foi uma polícia, né, um contingente ínfimo. Inclusive, eu quero até dizer ao senhor que, no momento que eu cheguei, quando eu passei pela barreira, a quebradeira já tinha acontecido. Então, se a quebradeira já tinha acontecido, por que essas duas barreiras de policiais não nos avisaram ou até mesmo não nos impediram de seguir adiante? A senhora foi revistada na barreira? Fui revistada na barreira, uma única barreira, simples, pouquíssimos policiais. Eu acho que aproximadamente uns 500 metros ali da rodoviária. E em seguida, o que vocês acharam da ação da polícia quando começou a prender os patriotas? Não, o que nós vimos era um helicóptero tacando bomba na cabeça da gente lá embaixo. Eu não vi, não presenciei as prisões. Aí essa polícia que era inerte, imediatamente
entrou em ação e fez o dever dela, né? Bom, é o que ninguém entende até agora, né, senhor deputado? A senhora não sabe por que foi presa. Foi um equívoco. A senhora estava levando, refugiando patriotas e tudo, a Polícia Civil no encalço. Foi a Polícia Civil de Brasília que prendeu a senhora, né? Não, foi a Polícia Federal. Ah, foi a federal? Sim, senhor. Ah, tá. Aí a senhora estava levando patriotas para refugiar em Brasília. Só um minutinho, senhor deputado. Sim. Obrigado, doutor Cláudio. Quero só fazer um adendo, que eu não fui presa em função dos atos do dia 8. Sim. Eu fui presa em função anterior. Eu estou respondendo, é um processo com 600 páginas, onde que eu sou aqui investigado desde 2019. Então, É sinal que a polícia funciona, né? eu não disse A senhora o contrário. acredita que a ação dos militares do Exército e da Polícia Militar encorajaram os manifestantes a cometer os atos do dia 8 de janeiro? A senhora acredita nisso? Pode só repetir, por gentileza. Vou repetir pausadamente. A senhora acredita que as ações dos militares do Exército e da Polícia Militar encorajaram os manifestantes a cometer os atos do dia 8 de janeiro de 2023? Bom, é preciso deixar claro, senhor deputado, que nós fomos apenas para uma manifestação pacífica. Então, quando o senhor coloca os atos, aquele vandalismo, aquilo que aconteceu, aquilo não foram os patriotas que fizeram. Quem foi? Os infiltrados, com certeza. Mas disseram que a senhora foi convocada porque disseram que a senhora é uma infiltrada. Justamente, eu fui A utilizado. senhora é uma infiltrada? Nunca, jamais. Não faz sentido eu ser investigada desde 2019 e ser infiltrada. Qual a lógica disso? Não, mas Ou eu sou infiltrado ou eu sou investigado. foi proposto aqui dizendo que a senhora é um infiltrado. Não, foi proposto, mas não é a verdade. Qual é a lógica disso? Se eu estou sendo investigado, arrolado num processo com mais de 600 páginas, investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, como que eu sou infiltrada? A senhora não é um infiltrado. Nunca. A senhora é direita convicta. Eu sou conservadora, cristã, patriota. Patriota convicta. Convicta. Tá certo. Não é infiltrado. Não, senhor. Tá certo.